Abra suas Bíblias no livro de Filipenses, capítulo de número 3. Filipenses, capítulo de número 3. Deixa eu pegar outra Bíblia aqui. Filipenses, capítulo de número 3. Vamos ler só 2 versículos para nós meditarmos nesta noite. Todos encontraram, amém? Versículo 1 diz assim: resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão. Pode sentar. Bem, meus amados irmãos, aqui o apóstolo Paulo, em 2 versículos, ele traz um ensinamento muito precioso para a igreja. Eu coloco sempre nas minhas meditações, estou sempre falando que hoje, muitos crentes hoje não querem mais ouvir a palavra. Na igreja, quando você prega contra o pecado, na igreja, quando você prega sobre santidade, na igreja, quando você prega que os crentes têm que ter uma vida correta diante dos homens e diante de Deus, muita gente torce o nariz. E muita gente diz assim: poxa, eu saí de casa, eu vim para a igreja para ouvir uma mensagem dessa, eu queria ouvir outra coisa. E hoje, nós vamos entrar daqui a pouquinho nisso daqui. Nós estamos vivendo um tempo muito perigoso. Eu até comentei aqui, esses dias, acho que foi domingo de manhã após a consagração, estava eu, irmã Luísa e irmã Selma, eu disse assim, até elogiei, falei assim: poxa, a igreja, a congregação cristã do Brasil, ela tem uma coisa que eu admiro, que lá, ele não tem negócio de convidar pregador antecipado para pregar no culto. Lá, ele chega na hora lá, Deus revela: ó, você que vai pregar. E a pessoa chega lá, abre a Bíblia, prega. Mas nós estamos vivendo um tempo que a maioria das igrejas e dos crentes, eles querem escolher o que vai ser pregado. Eles querem escolher o que eles querem ouvir. Parece até no restaurante, né? Que a gente entra e o garçom traz o menu, e aí você diz: olha, eu quero frango com batata frita. Ah, não, eu quero um bife a cavalo. Outro: não, eu quero um espetinho de churrasco. Eu nem vou falar muito, senão dá fome. Mas está aparecendo isso hoje. Mas só que Paulo, ele faz essa advertência dizendo: resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor, quer dizer, alegrai no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Sabe o que Paulo está dizendo aqui, irmãos? Que ele é aquele pastor, é aquele homem de Deus que ele fica martelando, batendo, falando as mesmas coisas. Isso é o que? É um culto doutrinário. Paulo está ensinando ao mesmo ali todo dia. Poxa, eu não aguento mais Paulo falando. Tinha gente lá que veio lá em Efésios dizer: ih, já vem Paulo de novo? Vai pregar a mesma coisa de novo? Vai falar a mesma coisa de novo? Mas só que Paulo, ele diz que ele não cansa. Por que ele não cansa? Porque é segurança para os crentes. Então, quando o pastor ele martela, ele fala todo dia, não se cansa. Não ache ruim, ache bom. Porque é o que? Segurança para nós. Tanto para os ouvintes, para quem também prega, porque o cara está pregando, ele está também ali ouvindo o que ele está falando. Ele está lendo, a palavra está entrando. E Paulo, ele fala sobre isso. Ele fala sobre a importância de termos as pregações diárias, constantes, para que os crentes não se desviem. Aí Paulo, ele dá um conselho para os crentes de Efésios. E qual é, pastor? Paulo, ele diz para os crentes que eles devem se guardar de 3 classes de pessoas. Quem são? Os cães, tem que se guardar dos maus obreiros, e também tem que se guardar do pessoal da circuncisão. Pastor, dá para explicar isso daí? Sabe, desfiar aí, amassar para a gente entender? Dá. Quem são os cães? Quem são os cães?
Muitas vezes a gente fica na igreja perguntando quem são os cães. Jesus falou, né? Olha, não sejam como os cães que voltam ao próprio vômito. Quem são os cães? Isso aí, são os afastados. Mas às vezes é da igreja. Porque tem dois tipos de desviado. Tem o desviado que ele desvia e vai embora mesmo, e tem o desviado dentro da igreja. Lá em Isaías fala, né? Não desviar nem para a direita e nem para a esquerda. O da esquerda é aquele que vai embora. Desviou mesmo. Esse tem um salveiro. Foi? Tem um salveiro. Pois é. Então, tem muita gente que se desvia dentro da igreja. Ele está dentro da igreja e está desviado. Ele não sabe que está desviado. Ele acha que está tudo normal. Eu conheço um irmão que para ele está tudo normal. Eu falo com ele, pastor, está tudo bem. Eu estou bem. Estou firme. Está firme aonde, irmão? Estou em casa, mas estou firme. Qual foi a última vez que você tomou? Tem tempo já, tem muitos anos, mas estou firme. Então, ele acha que está o quê? Está firme. Aí, observe, que aqui só tem crente velho, hoje. Observe que vocês são crente velho. Esse pessoal que se desvia, que são os cães, poxa pastor, chamar o irmão de desviar de cão, mas é o que a Bíblia fala, não é eu não. É a Bíblia que está dizendo que é cão. Esse pessoal que é desviado, que são os cães, aquele... Porque, irmãos, tem gente que se desvia, mas ele tem temor. Você falar com ele, ele aceita a palavra, ele realmente, você está certo, mas ele não quer voltar. O cara está no pecado, ele não quer voltar. Tem gente que se desvia tanto que vai parar até, né? Que a gente não pode nem mais estar falando, né? Mas vai parar até naquele lugar, né? Vai até adorar a imagem, de tanto que se desvia. Mas tem outros irmãos não, porque tem que se desvia, ele vai, sabe? Ele até bebe, sabe? Ele até faz uma coisa, mas ele guarda a palavra. Ele entende que há um só Deus. E ele sabe que a gente não deve dobrar os nossos joelhos para nenhum outro Deus, de barro, de cimento, de pedra, de vento, do que for. Ele guarda a palavra. Ele sabe que só o Senhor é Deus. Mas também, como dissemos, há aqueles que estão dentro da igreja. E esses são os piores. Que aí eu vou dizer para vocês, são crente velho. Por que esses são os piores, pastor? Porque esses que estão desviados dentro da igreja, eles ficam olhando a sua vida para ver se você erra, para ver se você peca, faz alguma coisa, para dizer, ali, ó, tá igual a mim. Eu posso fazer. Por que eu não posso? Por que eu não posso fazer? Se fulano faz, se ciclano faz, se Beltrano faz, por que eu não posso fazer? Esse é o conselho de Paulo. Tome cuidado com os cães, se afaste. Porque eu tinha um professor de física, quando eu fazia o segundo grau, e uma vez ele falou uma coisa que é certa, irmãos. Ele disse assim, olha, aluno ruim é igual a erva daninha, começa no cantinho, se você não podar e tirar, daqui a pouco espalha. Na igreja é a mesma coisa. Crente desviado, crente fora da palavra, se o pastor não podar logo, botar lá em disciplina, daqui a pouco o negócio espalha, vira festa, né? Isso por quê? Porque essa gente, eles estão desviados, fora da presença, fora da graça, e eles querem que você também vá, que você faça a mesma coisa, para eles terem aquele álibi. Só, irmãos, que tem uma coisa, a salvação é o quê? Perdoar. O crente maduro, ele sabe que se o irmão está em pecado e o cara não quer se consertar, deixa ele lá. Eu vou andar igual a ele? Não. Eu vou manter a minha posição de santidade diante de Deus, porque foi isso que Deus me determinou, né? Sede santos porque eu sou santo. A segunda classe que nós devemos nos guardar são dois obreiros maus. Ontem alguém postou no YouTube o vídeo de um pastor de uma grande igreja aqui no Brasil. Uma grande igreja. É uma igreja assim moderna, essa igreja, né, mais modernas, é uma grande igreja, mas é bem famosa mesmo. E aí botaram assim, escândalo na igreja tal. Aquele vídeo de 1 minuto, né? De YouTube. Deixa eu ver que negócio daqui. Aí eu abri. Aí no vídeo estava um pastor com a mulher dele discutindo. Coisa de casal. Não sei o que, coisa de casal. Aí eu parei, sabe assim, Jesus,
é que botou isso na internet? Quem é que colocou aquilo ali? Quem é que gravou? Ele parecia, não sei se posso dizer, mas parecia que ele estava dentro da casa dele, um ambiente. Alguém gravou. Aí, eu acabo imaginando que alguém que gravou, alguém muito próximo a ele e a esposa. Gravou aquilo e colocou na internet. Muito próximo. Então, uma pessoa, para ser muito próxima a você e fazer isso, porque essa pessoa não é seu amigo. Essa pessoa não quer o seu bem. E nessas igrejas grandes, de grande ministério, o pastor, ele acaba recebendo outros pastores dentro da casa dele, ele acaba recebendo outros obreiros dentro da casa dele. E, infelizmente, essa pessoa aproveitou o momento para poder gravar aquela situação e colocar na internet. Aí uma coisa que eu sempre digo: quem acha que eu e a pastora, a gente vive uma vida assim de conto de fada? Não existe. A gente briga. A gente tem hora lá que um olha para o outro e sai raio. Normal. E por que é normal? Porque tanto eu quanto ela somos humanos. Hoje à tarde, eu estava meditando na palavra de Deus, eu peguei, fui orar, li a palavra e botei o que eu boto todo dia, né? Aquela mensagem, 10 minutos. Até falo, né? Aí, pô, pastor, é chato, todo dia essa mensagem. Aí tá o que Paulo diz aqui, né? Prego todo dia, coloco todo dia, porque é segurança para vós. Esse é o papel do pastor. Ah, não quero ouvir. Beleza. É você e Deus. Mas todo dia, eu como pastor, tenho uma ferramenta aqui, ó, que a gente tem que saber usar. Todo dia eu boto lá a mensagem. Eu me edifico vocês. E aí eu estava orando, meditando na palavra, falei sobre o Jacó e José, e eu estava pensando assim: Jesus, que responsabilidade que eu tenho. Nicole havia chegado da escola e perguntou assim para a mãe: mãe, quem é o seu pastor? Aí André falou assim: está lá no quarto. Foi que eu estava orando, está lá no quarto. Aí na hora que ela falou isso, eu pensei: Jesus, que responsabilidade que eu tenho. Porque eu ser pastor aqui na igreja, para vocês que não convivem comigo dentro da minha casa, é fácil. Mas eu ser pastor dentro da minha casa, para as minhas filhas e para minha esposa, é difícil. Porque eu sou marido, sou pai, sou pastor. E eu me cobro, porque minha filha mais velha está afastada. Ela está afastada. André já falou assim para mim: poxa, o que a gente errou? Eu falei assim: André, nós não erramos. Ela que deu ouvido a doutrina de demônio. Foi estudar lá naquele lugar, que a irmã tem filho que estuda lá, sabe que aquele lugar lá é um antro de perdição, de doutrinação. Estou mentindo? Aquilo é um lugar terrível. Os professores altamente doutrinadores, ela ali ouvindo, aquilo foi entrando, já fraca na fé, não lê a Bíblia, não ora. Aí, infelizmente, se desviou, mas estamos ali, estamos orando. Estamos ali, crendo nisso, e eu brinquei com ela. Eu não sei o que eu vi na televisão. A gente estava vendo Sheldon, né? Aí Sheldon pegou, ele criou um negócio, ele foi orar. Aí quando ele orou, aconteceu. Aí, me desviei. Ele, às vezes você já viu o Sheldon, né? O programa do humorista. Aí eu chamei ela e falei assim: ó, igual a você. Aí ela, não me por que você? Aí botei ele para assistir. É nele, por que ela faz? Quando ela quer alguma coisa, ela ora, ela jejua, sabia disso? Vitória, minha filha, ela ora, ela jejua, ela clama. Aí quando a bênção chega, coincidência. Coincidência. Ela orou para entrar lá no... Aí para coincidência. Ela orou para entrar nesse outro aqui, agora entrou. Foi milagre de Deus, é que ela entrou. Aí ela entrou, mas ela jejuou, ela orou, pediu a mãe para orar, pediu para mim orar também, né? A gente orando ali, orando com ela, e graças a Deus, Deus abençoou. Aí teve aquele problema das notas que saiu, tiraram, aí ela entrou em pânico. Eu falei assim: calma. Se Deus está no negócio, você vai entrar. Pai, mas calma. Graças a Deus depois saiu, né? A segunda lista, ela entrou. Então, irmãos, é assim. Mas a gente está ali, a palavra foi pregada, ela foi ensinada. Está na rebeldia hoje, mas ela vai voltar em nome do Senhor Jesus. Não sei quando, mas vai voltar, né? Só que é ela e Deus. E a terceira classe de obreiros: guardai-vos dos obreiros da circuncisão. O que é isso, pastor? Aquele pessoal que fica assim para você: você não pode, não toque, isso aqui você não pode fazer, você não pode ir ali, você não pode fazer aquilo, você não pode vestir, você não pode ver não sei mais o que.
Tinha eu não sei se é verdade, viu? Mas tinha um pastor de uma grande igreja lá no Rio de Janeiro, Assembleia de Deus. Eu não sei se é verdade. Não vou falar o nome da igreja, não. E aí disse que lá na igreja dele era proibido televisão. Ninguém podia assistir televisão. Se alguém assistir televisão, lembra como é que a gente chama de Assembleia de Deus? Né? Ninguém podia assistir televisão. Se alguém assistisse, era disciplinado. A irmã Camila pegou esse, né, irmã Camila? Criança, né? Não tinha, né? Até hoje não tem, né? E mais antigamente, se fosse na ver televisão na casa do vizinho, apanhava também, né? Pois é. Mas aí alguém chegou na casa desse pastor, tinha uma bela televisão lá. Não sei se é verdade, não sei. Mas tinha. Tinha um outro pastor que eu sei que é verdade. Um outro. Ele não queria televisão. Até que a igreja na época já não proibia, mas ele não queria. E aí, ele foi tão radical, que a esposa dele pegou uma televisãozinha naquela pequena de 14 polegadas e escondia dentro do guarda-roupa. E um dia ele chegou em casa, quando ele viu a televisão, ele foi lá, quebrou a televisão. Aí a mulher foi, passou um tempo, comprou outra, colocou lá. Aí ele achou de novo, quebrou de novo. A mulher foi e comprou outra. Mas resultado, está hoje esse pastor afastado, a família toda dilacerada, se separou da esposa, né? Não sei se, tem muitos anos que eu não vejo, não sei se a esposa já voltou, não voltou, enfim, eu não sei dizer. Os filhos, eu sei que perdeu a família. Por causa de que perdeu a família? Por causa do excesso de rigor, muito rigoroso. O evangelho, nós fomos chamados para viver o quê? Em liberdade, mas não em libertinagem. Liberdade é diferente de libertinagem. Tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Tudo eu posso, mas nem tudo me edifica. Então a gente pode tudo, mas vamos buscar com zelo, como diz Paulo, aquilo que nos edifica com Deus. Aí tem aquela coisa que eu uso a máxima sempre dizendo, Paulo fala sobre isso. Se teu irmão usa, não critica teu irmão. Se você não usa, bem, mas se teu irmão usa, não critica seu irmão. Porque todos nós somos livres. Porque no momento que você julga o teu irmão, o que acontece? Você está se tornando juiz. E juiz só quem? Um, que é Deus. Amém? Então vamos procurar guardar, né, para a gente ficar debaixo da graça, guardados debaixo desses obreiros falsimais. Hoje, irmãos, na internet, como eu falei aqui no vídeo lá do pastor, tem muita pregação demoníaca, pregação para tirar crente da igreja. Eu não entendo isso, porque se esse camarada tirasse para você daqui, você diz, olha, não, mas tem uma igreja aqui que você vai congregar, tem palavra, tem oração, estamos aqui pregando. Aí aquele famoso pesca no aquário dos outros. Mas mesmo não, porque ele vai pegar o peixe lá do outro aquário e vai botar o peixe no aquário dele. O peixe vai continuar vivo lá, se alimentando, nadando, né? Está vivo o peixe, está vivo no aquário. Mas tem gente que ele quer tirar você do aquário para botar você fora do aquário, sem água, sem nada. E acontece o que com o peixe quando sai do aquário? Vai morrer. E o que está acontecendo hoje com muitos crentes? Estão morrendo porque saem do aquário, vão para outro lugar que não é de Deus. E aí, meu amigo, só Jesus.